beleza. Hoje começamos o nosso bate-papo com o professor doutor Manuel Rodrigues Alves, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, IAU-USP, pós-doutorado pela Escola Técnica Superior de Arquitetura, Universidade de Sevilha. Beleza. Coordenador do grupo LEALC, Laboratório de Estudos do Ambiente Urbano Contemporâneo. Obrigada por estar com a gente, professor. Bem-vindo. Obrigada, Cláudia. É um prazer. Que bom. Também recebemos a pós-graduanda Heloísa Cizeski. Bem-vinda, falei direito? Certinho. Ai, bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Para informar a todos que nos acompanham, claro, a primeira pergunta acaba sendo sempre sobre as atividades exercidas na USP e a gente vai começar com o professor. Professor, conta um pouco do que o senhor exerce aqui na USP, por favor. Eu sou docente na USP já faz algum tempo, né? Eu tive algumas funções de gestão, né? Mais relacionadas à graduação, efetivamente, né? Desde a época que o IAU ainda não existia, eu era o Departamento de Arquitetura e Urbanismo, né, e nós éramos um departamento da Escola de Engenharia de São Carlos. Nessa época eu fui presidente da comissão de graduação da ESC, né, docente, presidente e sempre desenvolvendo pesquisas. Depois, né, quando da constituição do IAU também, né, atuei na graduação. Recentemente eu fui vice-coordenador da comissão de pós-graduação, né, e atualmente, né, respondo pela comissão de cooperação internacional, né, do IAU. Né. Quanto tempo o senhor está aqui na USP? O senhor não. Você está aqui na USP. Ele já tinha me corrigido antes. Faz 30 anos. Só? É isso aí. Então passou por muitas fases aqui dentro e da atualmente, USP. quer dizer, nesse período todo sempre, né, desenvolvendo pesquisa, coordenando grupo de pesquisa, atuando, né, tanto na graduação quanto na pós, né, em algum trabalho, né, também de extensão, mais recentemente. Acho que isso, né, para não tomar muito do tempo. Não, fica à vontade, pode discorrer sobre o seu trabalho. Tá bom. É para nós um prazer, né? Conhecemos melhor os professores aqui da USP. Não, mas acho que isso é o suficiente, por enquanto? Acho que sim. Então tá bom. E você, Heloísa? Quais seriam as suas pesquisas na pós-graduação? Conta pra gente. Eu entrei no IAU em 2020, então um pouco antes, né, da pandemia. Eu pesquiso o Manuel, nosso grupo de pesquisa. O nosso grupo de pesquisa, uma das linhas de pesquisa é voltada para os espaços públicos, né, para tentar compreender alguns dos aspectos. Então, a minha pesquisa é voltada para os espaços públicos. Meu objeto de pesquisa é a Praça da Catedral em Maringá. Então, eu pratico atividade de campo, analisando... Você é de lá? Eu sou de lá, me formei na UEM. Entendi. Enfim, além da minha pesquisa, eu faço parte da Comissão do Urbanicidades, que é um projeto, né, do nosso grupo. E hoje em dia também sou representante discente na Comissão de Pós-Graduação do IAU. Então, já fui da Associação de Pós-Graduação também. Então, também ativa politicamente, digamos assim, né, ajudando a construir a nossa universidade. Muito editora bem. Da Posto 69. Eu sou editora de uma revista, da Posto 68. Tá vendo só? E onde que ela circula? Ela começou aqui no IAU, mas ela circula em São Paulo, aqui a gente tem agora integrantes também de Maringá, então a gente está crescendo. Pode fazer propaganda, viu? Fica à vontade. Aqui dentro da universidade a gente curte, né, sempre todos que desenvolvem alguma atividade extra pra gente contar, viu? Legal, Cláudia. Então, a revista, ela tem um caráter independente, né? Tá. São alunos ou jovens. Somos dos jovens, uma equipe bastante... Que nos reunimos para debater questões muito do hoje. Então, nosso próximo número que a gente vai lançar esse ano é sobre movimentos sociais. Então, a gente tem um trabalho de abrir submissões, né, fazer chamadas abertas para a gente receber trabalhos do Brasil inteiro. A gente já teve alguns trabalhos da América Latina sendo enviados. É bem legal. E como ter acesso à revista? A gente tem um site que chama Revista Posto 68. Estamos no Instagram também.
pode conversar com a gente por lá. Que bom, tá vendo? Fica a dica. Olha lá, sempre a gente descobre uma coisa a mais quando a gente vem conversar aqui no Informe USP, né? Essa aqui é a beleza da coisa. Exato. O Laboratório de Estudos do Ambiente Urbano Contemporâneo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos promoveu a 11ª edição do Urbanicidade, certo? Professor, quando aconteceu, né, e o que significa Urbanicidades, porque é um nome Estranho. Diferente, mas que engloba muita coisa, com certeza. Na verdade, eu não lembro exatamente o momento que surge, né? Foi 2014, 2013, né? Porque ele é uma decorrência de uma intenção que o grupo de pesquisa tinha naquele momento. Né? A gente queria criar um espaço, estabelecer um espaço que permitisse a participação, a presença, né, de outras pessoas que não apenas elementos do grupo, né? Ou seja, não ser uma coisa endógena, né? Relacionado com as pesquisas do grupo, né? Particularmente relacionado com as pesquisas, né, dos e das pós-graduandas, né? Mas abrindo espaço para presença, para participação, né, de colegas que não fossem do grupo e mesmo, né, a própria relação universidade-sociedade. E nesse momento o que a gente opta por fazer é começar a estabelecer um ciclo de cinema e arquitetura, né? Ou trabalhar com filmes que discutissem a cidade, fundamentalmente. Né? Essa é a origem. Depois, eu acho que é 2014, se eu não me equivoco, ele... Acho que eu li algo a respeito, 2014, 2015, eu li algo a respeito. Ele, numa reunião do grupo de pesquisa, né, onde a gente rediscutia as linhas, né, os eixos de pesquisa do grupo, né, dos 3 grupos naquele momento, não me lembro por que razão exatamente surge, e o ciclo, como chamar, como não chamar e tal. E aí eu propus, né, Urbanicidades, porque na realidade ele é uma corruptela, no fundo envolve urbano, urbanidades e cidade, né? Faz todo sentido ouvindo agora. E até foi, né, criaram até uma charge, né, em homenagem a essa história. Verdade? E vem daí, né? Vem desse sentido, quer dizer, no fundo de querer discutir por uma outra linguagem, né? E num outro campo disciplinar, porque essa é uma outra característica do grupo, ou seja, né, não se restringir ao campo disciplinar da arquitetura, questões da cidade. Num primeiro momento, ele é, digamos, bastante aleatório, né? Ele não é uma coisa que você tenha quase que uma curadoria, né? Então, são filmes que são elegidos, né, não por um tema. Isso muda isso vai mudar fundamentalmente em 2017, 2018, eu acho, né? Onde aí sim ele passa... 2017, quando da visita segundo semestre de 2017, eu não lembro se 2016, 2017, mas 2017 é com certeza, quando a visita de um colega que veio como professor visitante convidado, ele passa a se organizar a partir de temáticas, né? Então cada ciclo, né, do Urbanicidades tem uma temática, né? Como foi feito nos últimos 6 ciclos, né? Entendi. E o desse ano, muito significativo, inclusive, né? E o desse ano é um deles, quer dizer, se eu me remontar aos últimos ciclos, quer dizer, foram 3 ciclos, né? Tá. Que eram relativos a questões do Brasil e não fechadas especificamente em termos de cidades. Então a gente trabalhou um primeiro ciclo que era o norte, né, fundamentalmente, e mais especificamente a cidade de Belém do Pará e as questões culturais, né? Não apenas da arquitetura relativa a Belém do Pará, quer dizer, depois Minas Gerais e a questão patrimonial, né, de apagamento, até ao sul, né, chegar na questão da fronteira, cidades, né, a nossa questão Brasil-Uruguai, né, Brasil-Argentina, cidades de fronteira. Isso foi 2019, 2021, né? 2021. No ano passado, né, junto com a Comissão de Cultura e Extensão, né, do IAL, né, que naquele momento era presidida pelo colega Davi Sperling,
ela, até por uma iniciativa do Davi, a gente já vinha, né, trabalhando junto com a Comissão de Cultura e Extensão, e como era relativo a comemoração também, né, dos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22, a gente, né, em conjunto com a Comissão de Cultura e Extensão, né, formatou 2 ciclos, né, no primeiro e no segundo semestre, denominados Repensando Brasil, né. Um deles relativo ao, digamos, ao Brasil de antes, e outro, né, em termos, né, prospectivos, né. Sendo que no segundo semestre a gente teve uma parceria com o SESC, né, as sessões foram realizadas no SESC de São Carlos. E neste ano, Mundos Humanos, Mundos Urbanos, que é o título do ciclo de urbanicidades, ele vem de um conjunto de outras atividades que está associada a uma discussão conceitual em particular, né, de algo que a gente pretende desenvolver. E quais foram as pautas de discussão até o momento a esse respeito? Em relação aos mundos urbanos, mundos humanos, mundos urbanos, o tema deste ano. Uma coisa que eu esqueci de falar, só voltando, né, e aí depois eu também gostaria que a Heloísa também, né, colocasse a visão dela em relação a isso, é que na realidade, né, a curadoria, a organização, né, no fundo, isso é tocado, é desenvolvido por elas, né, pelas pós-graduandas. A gente conversa sobre um tema, a gente conversa... Que bom, né, essa interatividade, né? Muito proveitosa. Discutimos os títulos, nem sempre concordamos e tal, não sei o quê. Não, mas nenhum grande... Foi unânime esse, não? Esse título ninguém, né? E foi você que sugeriu, não foi? Foi ela que sugeriu, foi a Heloísa que sugeriu. Né? Na realidade, eles estão associados a essa discussão, né, que é a noção de antropoceno, né, ou o conceito de antropoceno, e o que é está virando um modismo, está virando uma coisa, né, meio que polissêmico também, vários significados, né, são dados a isso. É uma coisa que não vem da arquitetura, não vem das ciências sociais aplicadas, vem da geologia, mas que é uma discussão na área das humanidades, né. Então, já que você tocou nesse assunto, já explica o que é antropoceno, porque muita gente não tem nem ideia do que seja, por favor. Não, eu posso, mas... Bom, você fala depois, então? Falo, pode explicar. Vamos abrir esse parênteses. Não, é porque estava associada à pauta, digamos assim, do título Mundos Humanos... Mundos Urbanos. Mundos Urbanos. Antropoceno, quer dizer, isso é do campo disciplinar, né, da geologia, né, no fundo, é uma discussão, eu vou procurar ser o mais sintético possível, tá? Em relação a um novo período geológico, tá? Isso vem da geologia, né, e ele tem um princípio que é os efeitos, né, no mundo, os efeitos em Gaia, que é um entendimento do nosso habitat, do globo terrestre, das ações humanas, né, decorrentes das ações humanas. Então, por exemplo, os impactos da ação humana, da exploração dessa natureza, da exploração de Gaia, por exemplo, o câmbio climático, né, num outro campo disciplinar. Quais os resultados? Num outro campo disciplinar, né? E essa é uma discussão que começa aí no campo específico da geologia. Ela, em todos os campos, na realidade, ela não é uma coisa consensuada, né? Existem outros termos para a denominação, mas até a datação, exatamente onde isso se inicia, né? Há pelo menos 3 datas onde se discutem o início, né, deste outro período geológico antropoceno, que tem isso, que passa, portanto, a considerar a ação sobre o nosso habitat dos humanos e dos não humanos, né? Ele muda isso. Em paralelo, tem uma discussão muito forte, e é por aí, né, que a gente acaba formatando esse conjunto de atividades em 2023 no grupo. Primeiro, por uma particularidade do grupo, né? O grupo sempre organiza, né,
todos os anos, jornadas científicas que também são abertas. No ano passado o título era Um Olhar à Margem, né? Um olhar à margem porque sempre nos interessou olhar para outros campos disciplinares, né? Então como é que a arquitetura dialoga, né, com outros campos disciplinares, com a filosofia, com a sociologia, com a geografia, né, e por aí em diante. Então esse interesse, né, vem, né, também dessa particularidade do grupo. Por quê? Porque talvez em relação ao termo, né, o principal questionamento é antropoceno, quer dizer, que é o novo humano, né, se eu pegar os dois, né, a etimologia da palavra, seno e antropos, né, antropoceno ou capitaloceno. Porque o que está colocado em questão é em que medida, né, esses impactos, esses desdobramentos da ação humana não decorrem de uma lógica econômica, de uma lógica de produção, de uma lógica de atuação. Então, vários autores colocam em questão, né, se o termo adequado, né, deveria ser antropoceno ou capitaloceno. Essa é uma discussão extremamente incipiente ainda, né, em termos, né, é algo, ela mais e mais vem surgindo, vem aparecendo. Se você der um Google, né, em diversas áreas. Acho que quem está assistindo a gente já vai fazer isso. Em diversas áreas, né, por exemplo, na biologia. Se você der um Google lá, antropocene, vai aparecer sem número de trabalhos. Se você colocar capitaloceno, é um número menor. Mas é uma discussão, né, e junto ao termo há uma diferença conceitual, né, em termos de como se entenda isso. Porque há também aqueles que defendem a visão do antropoceno, mas com uma visão de que ainda há tempo, novamente, de nós, humanidade, né, como reis da cocada preta, né, permanecermos, né, sim, ou seja, você muda tudo para não mudar nada. Bem Lampedusa, bem o Leopardo, esse tipo de coisa. Então também tem essa discussão, embora isso seja cada vez mais superado, né, em termos de uma possibilidade de ação. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas fica um pouco difícil. Eu vou falar como leiga, né? Porque as pessoas que estão assistindo são como eu, só que apresentando, descobrindo as coisas juntos, né? Então fica um pouco complicado, mas dá para mais ou menos a gente entender. Tá por enquanto, mas a gente vai conversar mais, então já vamos, né? Por exemplo, a Heloísa pode falar mais alguma coisa a esse respeito e complementar também o que a gente já falou anteriormente. Fica à vontade. Sim, eu acho que talvez aí puxando pro nosso ciclo de urbanicidades desse ano, Cláudia, é a gente entender que nós, enquanto humanos, as nossas ações, o nosso modo de ser, o nosso modo de viver, principalmente o nosso modo de viver, o nosso modo de consumir, ele foi criado com base num modelo de exploração violentíssimo, né? E a gente entender que esse modelo econômico, social, cultural que a gente tem vivido por todos esses anos, e aí entra nessa coisa que o Manuel falou sobre a data, né? Uma das datas possíveis é a Revolução Industrial. Então, a partir do momento que a gente tem esse novo estupim de crescimento da humanidade, né? Então, tem a questão com os óleos, o petróleo, enfim, que ele já está... A gente está gerando impactos tão grandes e significativos que a pedra, né, as rochas já estão conseguindo registrar isso. Por isso, então, um novo marco geológico. Por isso, uma nova era geológica. Porque já é possível de se identificar essas mudanças. O impacto chegou a este ponto. Chegou a este ponto. Agora eu entendi. Olha só que interessante. Chegou a este ponto. Então, a gente... né? Somos em 8 pós-graduandas, hoje na comissão do Urbanicidades, mas temos outras pós-graduandas no nosso grupo, como o Manuel colocou. E... força do hábito. Eu sei. Mas pode chamá-lo assim, porque ele até gosta, não é mesmo? Não é o mais natural para ele, então fica à vontade. Então, nesse ciclo, a gente escolheu 5 filmes e documentários que vai construir, tentar, né, construir esse entendimento ou
ajudar a construção dessa discussão sobre o antropoceno. Então, entendendo o processo de construção física das cidades, o processo de construção social das cidades, tudo isso vai fazer parte dessa discussão. Através do filme até elucida melhor, né? De repente, É né? o nosso propósito. A pessoa chegar, né? Naquele olhar que pode ser difícil a princípio, a gente conversar sobre esse assunto, Sim. mas através de um filme facilita, né? Com Porque você fala certeza. assim, nossa, é isso. Eu Já acho que abre aqui a luz, eu acho. Assim, essa né? é a ideia, né? Sim. Então, a gente sempre traz uma produção audiovisual, porque às vezes é curta, às vezes é um documentário, né? A gente já rodou por vários estilos de produções. Então, a partir dessa produção, a gente convida dois convidados, que a gente sempre opta para ter um do IAL, né? Um convidado do IAL, convidada, e um convidada de fora, externo, né? Nossa comunidade. E eles tecem comentários em cima daquilo que a gente acabou de assistir. Então, eu acho que é uma forma muito gostosa mesmo. E tiram dúvidas ali na hora, né? Exato. Vira um bate-papo, né? Isso, depois a gente abre para um bate-papo, então as pessoas que estão ali podem colocar seus comentários, as suas perguntas, e vira realmente um espaço da gente ir construindo essas discussões. Nossa, muito legal. Eu já tô Posso complementar. Não, corrigir. Não é complementar, não corrigir de forma nenhuma. É mais, talvez, complementar ou contextualizar. Tá. Porque para nós, em relação a esse tema, né, isso também é um aprendizado. Né? A questão do antropoceno, né, ou do conceito de antropoceno, em que medida ele seja pertinente ou não, né, ele ser discutido, ser debatido em relação à cidade, é para nós também uma exploração. Tá? É um aprendizado. E é nesse sentido que, um pouco que eu me referi antes, quer dizer, a gente tem, ao longo desse semestre, primeiro que tem um colega convidado da Argentina e uma da Alemanha que vem periodicamente discutindo com a gente, né, no grupo, né? Interessante. Conferências do Bruno Latour, né, sobre a questão do antropoceno, sobre Gaia e o antropoceno, num livro editado que são 8 conferências dele, são 3 encontros, né? 3 dessas conferências foram elegidas por esses 2 colegas. Em paralelo, junto com um desses colegas, eu tenho uma disciplina tópicos na pós-graduação, né, que é eu não lembro exatamente o nome, acho que é a noção de antropoceno e as cidades do sul global. Porque também não nos interessa, né, uma postura, né, a manutenção de quase que uma postura eurocêntrica. Né, ou, né, não, eu quero discutir isso em relação ao sul global, as questões do decolonialismo, né, e também é algo para nós dois, eu e esse colega, Júlio Arroio, também um aprendizado e um aprofundamento, ou uma aproximação, né, com rigor, do conceito em relação à cidade, né, não são um campo, né, disciplinar, e que finaliza, né, no fundo, com as jornadas, né, que aí não é apenas do grupo, mas é prioritariamente do grupo, majoritariamente do grupo, a jornada científica, que tem o antropoceno também como tema, né? Ou seja, como que, né, essa temática ou esse conceito e em que medida se faz presente ou não, né, nas pesquisas de cada pós-graduanda, né? Porque acho que cada uma também tem uma visão, né? E tem um raciocínio, ou pesquisou determinada coisa diferente do que o outro, e aí juntando todos, não, acho que chega com uma conclusão legal, né? Ou não. Vamos ver, ou né? Estou viajando aqui. Não, é muito... O Leal que tem esse... Eu acho que o Manuel traz isso, talvez, dele, da forma como ele se coloca diante... de discutir essas multi-trans e interdisciplinaridades, né? Como que a gente vai construindo o nosso pensamento para além da arquitetura e do urbanismo, né? Então, está sendo um exercício para a gente também muito interessante de se colocar lendo autores que não estão ali fazem falando parte exatamente do seu estudo. Sim, né? e que vai
convocando a gente a ter que fazer essas relações por conta, né? E encontrar essas relações. Então, pra gente... Particularidades, aí junta tudo. É. Muito bacana. Acho que até teve a ver com a minha próxima pergunta, que seria o objetivo do Laboratório de Estudos do Ambiente Urbano e Contemporâneo ao propor essa série de atividades conjuntas com o tema Antropoceno e Cidade Contemporânea, acho que já foi respondido. Vocês querem incluir algo a mais? Não, em parte. A gente tem a esperança, né, de que o tema seja atrativo o suficiente para envolver outras pessoas, né, não apenas do grupo e não apenas do IAU. Eu acho né? que essa ideia do filme realmente foi E por isso perfeita. que a gente, né, vem, este ano talvez até um pouco mais fortemente que anos anteriores, procurando dar maior visibilidade, né, uma melhor divulgação, né, disso, né. Então, contato, como Exatamente, aqui, por isso né, que estamos exatamente aqui. aqui como Urbanicidades, como contato com a Fátima Catalano, que era do Contribuinte da Cultura, agora, né, Instituto Mário de Andrade, né, que sempre apoiou, né, Urbanicidades e divulgou, né, nas redes dela, né, e deixar o convite para todos, né, para quem está aí. Né? Sim, a gente vai fazer isso fortemente, pode ter certeza. Que estejam presentes, né? Porque essa é uma outra discussão, né? Nem tanto mais. Com a pandemia, né, o Urbanicidades ele foi realizado online. Então, no ano passado a gente discutia online ou presencial. Tá? E esse ano nós retomamos a questão presencial porque ele tem também uma outra coisa, né? Quer dizer, a construção de um ambiente de debate, de pesquisa. E o online dificulta um pouco, né? Amplia o público, claro, isso significa. Mas acho que afunila de uma outra maneira, né? De uma outra maneira. Então a gente resolveu retomar, né, presencialmente este ano para depois voltar a analisar e ver. Mas já aproveitando, né, o que o Manuel colocou, o IAUSP ele tem um canal no YouTube. E dentro do canal do YouTube a gente tem uma playlist específica do Urbanicidades que a gente organiza. Divulgue. Qual é? Que a gente organiza todos os nossos vídeos estão organizados nessa playlist. Então, tem as sessões anteriores. Eu ia falar dela já. Tem as sessões até dos ciclos anteriores que o Manuel colocou, né? De Minas, da Fronteira do Sul. Todo o nosso acervo do Urbanicidade está disponível. Então, não é no site do IAU, é um outro. É dentro do... Paralelo. Não, é o YouTube do IAU. É o YouTube do IAU. O YouTube do IAU mesmo. Isso, porque daí fica o acervo lá dos vídeos do Instituto, né? Ficam todos lá, então a gente também tem os nossos... E o que existe mais lá até é o próprio debate, né? Porque a questão não é para nós, né? A Heloísa comentou, comentou isso antes, mas acho que é bom dar o destaque, né? Que a gente sempre convida, um convidado interno, externo, pelo menos 2, porque a gente quer debater, né? E esses convidados, né, principalmente o externo, eu acho que na maioria das vezes até ele não está diretamente ligado à arquitetura, ele não é um arquiteto, ele não é. Até é mais legal, ele né? Porque é outra visão. Não, né? a gente exatamente isso. Nós já tivemos produtores de filme, né, psicólogos, sociólogos, geógrafos, quer dizer, esse é um objetivo também. Então, e o que fica disponibilizado mais do que o próprio filme, porque às vezes a gente tem um limite, né, do que nos é cedido para a exposição do filme, como o do ciclo Fronteiras, né, Fronteiriças, né, por gentileza dos produtores, eles deixaram o vídeo, acho que 3 dias, 5 dias, eu não me lembro exatamente. Né. Fica o debate. Né. Sim. O debate, sim, ele fica, né, integralmente. Né, porque isso permite... Está totalmente disponível, então, para ser isso assistido. permite as pessoas eventualmente assistirem o filme, se tiverem interesse, né, porque tornou-se... A beleza do YouTube é a gente deixar tudo lá gravado para a pessoa assistir quando quiser. E aí a gente vem conversar sobre isso agora, né? De repente a pessoa fala, puxa, então eu já quero ver as anteriores, como que foi, para entender melhor. Sim. Entra lá no YouTube do IAU e pronto. Isso. Instituto de Arquitetura e Urbanismo aqui, da USP de São Carlos. Já aconteceram as 2 primeiras sessões deste ano, né, nos dias 22 e 29 de agosto, certo? Certo. Quem pode nos explicar o que aconteceu nesses dias, por favor? Por exemplo, no dia 22 teve a exibição de um documentário, não foi? Foi isso mesmo, Cláudia. O documentário tem um nome um pouco dificinho, né? Koyaanisqatsi. É alguma coisa assim. É difícil esse mesmo. É uma língua de um povo tradicional, né, indígena da América do Norte.
Ai, agora eu não vou saber exatamente. Não, acho que não é, mas eu não lembro exatamente. Mas a tradução do nome desse primeiro filme é Vida em Desequilíbrio. Então... Tudo a ver. Exatamente, né? Esse filme, ele é antigo, né? Ele foi produzido na década de 80. E a gente contou com o professor Paulo Castral para debater com a gente e com a professora... A Lúcia? Não, a Lúcia foi na segunda. Lúcia Leite foi na segunda. A Eliana, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Né? Então, esses convidados externos, eles às vezes são de longe. E a gente... Que bacana, e eles vêm... Não, presencial, esse foi online. Se quiserem contribuir com verba para que a gente possa trazer os convidados presencialmente também, fiquem à vontade. Não, não, Cláudia, a gente... acho que tem que ser ao contrário. Não estou falando de vocês, estou falando... Né? Entendi, pessoal, vocês entenderam, né? O convidado externo, ele participa de maneira híbrida, né? Então, a exibição do filme, a gente se organiza no espaço físico. Eles não estão aqui, nunca? Ou eventualmente? Não, às vezes, se tudo der certo, acho que... por exemplo, ano passado, numa do Sesc, né? Na realidade, 2 vezes, pelo menos. Né? Conseguimos uma trazer. Uma ex-aluna que hoje é professora no Rio. Que bacana. E é também cineasta e um professor da Federal aqui de São Carlos. Então... Estavam próximos aí, deu para participar. Exato. Então, às vezes acontece de ambos estarem aqui, né? Mas nesses casos também não tem problema, a gente se conecta pelo... Hoje em dia a gente se aproxima de várias maneiras. Estamos aqui que não dá para mentir, não é? Exato. Estamos nos aproximando através do YouTube. Ótimo. E esse filme, ele tem uma construção muito peculiar, porque ele não tem nada de falas. Ele é uma sequência de imagens, interessantíssimo. A sonoplastia tem ali um trabalho de te envolvendo no filme. É uma sequência de imagens, filmes, né? De cortes, enfim, de montagem. E ele vai colocando essa coisa da aceleração, esse modo de vida industrial. Nem precisa das palavras, né? Não precisa das palavras para a gente entendendo. Ele narra essa transformação do mundo, enfim. E foi muito, muito gostoso, muito interessante ouvir. Eu acho que, assim, eu sou... Né, eu sou suspeita para dizer, porque desde quando eu conheci Urbanicidades, eu achei uma ideia fantástica, no sentido de... Você não é suspeita, você é a melhor pessoa para falar sobre isso, afinal de contas, né? Você realmente se envolveu. Curtiu tanto que se envolveu e tem propriedade para falar. Então, sim, fica à vontade. Obrigada. Gostei muito da proposta, porque você assiste algo que te toca de uma forma específica, você enxerga coisas específicas, diferentes igual você mesmo falou, né? A gente pesquisa coisas diferentes, a gente tem um olhar para a vida de maneiras muito distintas. E aí você acaba de assistir e aí você ouve 2 pessoas tecerem comentários daquilo que entenderam também. Isso vai te instigando também a começar a olhar para essas obras de uma outra forma, pensar, né? Diferente, ver outras possibilidades. Exato, fazer correlações. E teve um resultado legal, esse debate final, depois do filme, a conversa? Chegou a alguma conclusão? A gente quase nunca chega em conclusões. A gente é meio anti-conclusões no nosso meio grupo. Para o despertar. Exatamente. A gente gosta de dizer que a gente costuma sempre sair com mais questões do que quando a gente entra. É o intuito do Manuel, sempre cutucando para sair alguma coisa diferente. Então, levantar questões, a gente sempre traça isso. Essa foi a primeira sessão, Só uma né? coisa, posso? Claro, com certeza. E Clarence Katz também, para minha geração, ele foi um filme seminal, né? O diretor, o Geoffrey Reggio, eu não me lembro se o filme é de 83 ou 82, pelas minhas pesquisas aqui. E a música do Philip Glass, né, que é um músico e é um filme que, para várias outras gerações, não era do conhecimento,
né? Então, em termos da linguagem, do questionamento, do que ele coloca, de como ele explora, então... Já em 82. Já em 82. Pois é. Né? Já em 82, ou seja, há 40 anos atrás, Então... né? E como ele coloca. Então, nos pareceu apropriado também até um pouco recuperar ou resgatar, né, o filme, que era um filme que muitos de outras gerações não conhecem, né, para trazer, né? E a gente tinha até um certo receio, né? Porque ele é um filme longo, né? Para quem não documentário conhece, longo? Quanto 1h50. tempo? Não, 1h50. Quase 2 horas. 1h50, né? De só imagens. Imagem e música. Mas do jeito que ela explicou, né, Luísa? Não deve ser nem um pouco cansativo. Deve prender a atenção. É contraditório, assim. A mim, sim, foi interessante a construção que ele faz. Não é aquele filme que é para todos os gostos. Entendi. Não claro. é um filme que você vai comer com uma pipoca num domingo de tarde. Você precisa, sabe, você precisa se preparar para assistir, porque ele realmente... Estão todos preparados agora, né? Porque vocês vão poder resgatar ou não. Isso daí tá também já a exibição. Como que fica? Quem assistiu, quem não assistiu... Então, tem essa questão que o Manuel ele é de trouxe. domínio público, não é? Eu imagino que por conta da data, ele deve ser fácil de encontrar. Koyaanisqatsi. Koyaanisqatsi. Com K, gente. Tá. É mais fácil procurar pelo diretor, Geoffrey, né, Reggio. Inclusive, esse filme faz parte de uma trilogia que ele vai abordando e querendo pesquisar exatamente sobre isso, sobre o nosso modo de vida no mundo, enfim. Porque a humanidade está sendo que ele vai terminar diante. só já nesse século, né? Ele vai terminar só... O terceiro filme da trilogia, embora... Né, tenha começado lá na década de 80. lá atrás, enquanto ideia... o segundo é mais rápido, eu acho que é no final dos anos 80, se eu não me engano. O terceiro é 2002, 2003. Ah, tá, já 2000. É nesse século. Interessante. Né? Mas só para terminar de te falar, Cláudia, a gente não pode, né, assim, deixar toda a transmissão no YouTube com o filme. Enfim, questões de créditos, direitos, né? Sim. Então, como o Manuel colocou, a gente deixa sempre o debate. Então, mas tem o nome Fica do filme, a curiosidade para exato. procurarem, A né? pessoa Lógico. assiste, pode também assistir o debate depois. Não, eu preciso só para lembrar de uma história engraçada hoje, né? Hoje, né? É bom, hoje. é bom. Porque tem a questão dos direitos autorais de exibição. Sim. E a gente estava apresentando Bye Bye Brasil. Né? Até aí tudo bem, o filme, né? Só que, né, o YouTube derrubou a transmissão, né, no meio da sessão, pela questão dos direitos autorais da música. Acontece bastante isso. Outro dia eu vi numa mas live isso, a pessoa escutando uma música de fundo, simplesmente o Instagram derrubou a transmissão por causa da música. E a gente não tinha nem ideia disso. Foi durante a pandemia. Cada vez mais a gente se aproxima, né, dessas situações. Né, que... então. Mas exatamente. acontece. Mas acontece. Agora está todo mundo já meio que escolado nisso, gente. Colocou música que tem direito autoral, você vai com certeza arrumar um problema. Então por isso que vai ter que começar novamente a transmissão. Né? Exatamente. No então mínimo. por isso que só fica, né, a gente só consegue também subir os vídeos que só tem um debate. Entendo. Não, totalmente compreensível, né? E depois teve o encontro do dia 29 de agosto, né? Com outra exibição de filme, outros convidados. Sim. Conte pra gente. Dia 29 foi Marte 1, é um filme brasileiro. Mais recente, 2022. 2022, de direção do Gabriel Martins, né? Esse filme, ele foi aclamado internacionalmente, ganhou vários prêmios aqui, no foi Prêmio indicado, Nacional ele ganhou Gramado, o Prêmio Nacional do Cinema. De Brasília, depois ganhou o Prêmio Nacional de Cinema. Né? Inclusive, eu não tenho certeza, mas acho que ele chegou a ser indicado como representante brasileiro para o Oscar, não foi? Eu não tenho certeza disso. Mas ou pelo menos ficou entre os finalistas. Mas o enredo é muito interessante, não? O filme muito interessante. O filme é muito legal. E fala de Minas Gerais? Sim, né? Se passa em Contagem. É uma família negra, então, de classe média baixa, que vive ali na periferia, né? Nas margens de Contagem. E tem ali um enredo entre os dois filhos, entre os dois filhos, né? Uma menina e um menino. O menino mais novo, o sonho dele é ser astronauta não somente ser astronauta, ele quer participar do projeto Marte 1,
que é para essa colonização, né, essa nova sociedade que poderia se formar em Marte. Tá, algo assim, já pensando no futuro. Não vai chegar a tanto desenvolver a ida e tal. É um sonho maior dele, mas vai mostrar como essa família vai se mobilizando em relação a isso, ou apesar das dificuldades. Tem essa coisa da... Divergências, com certeza. Divergências, tem a coisa das gerações. Cada um, né? A família é formada por 4. Tem o pai, a mãe. O pai é zelador de um prédio residencial. A mãe é empregada doméstica também, né? Enfim, também os dois fazem esse trânsito de sair da periferia e trabalhar na casa de... Culturas diferentes. Exato. E aí tem esses 2 filhos, né? Então, cada um deles vai puxar por uma questão, né? A menina tem um relacionamento homoafetivo, o pai foi demitido... Enfim, a mãe... Só de você falar, as pessoas já ficaram curiosas. Já sei que já vão entrar. Eu acho que eu até dei mais spoiler do que eu devia. Mas assim... Mas é bacana, né? Mas porque é bacana. Sente mais vontade, né, de assistir. Mas acho que é um filme que vale a pena. Vale muito a pena. Marte 1, gente, de 2022. Fica a dica. Para todo mundo. Um filme nacional de uma extrema qualidade. Na verdade, ele é uma crônica social. Né? Mas, quer dizer, contextualizada no período político, né? Porque ele é... filme de 2022, de 2022 ou 2021, não importa, né? E tem também, assim, o ideário do pai em relação ao filho, o que ele espera que o filho seja. Então, imagino que o debate deva ter sido... Foi muito interessante. Foi bem interessante. Porque o tema já é interessante, imagino, então, o debate depois de assistir o filme. Foi bem construtivo também. A gente contou com a presença da professora Lúcia Leitão, que é da Federal... de Pernambuco, e o professor do IAL, Marcel Fantin. Aí, para você ter uma ideia, né? O professor Marcel se envolve muito mais com uma questão ambiental, né? Então, a visão dele foi mas voltada para isso. Exato. E a professora Lúcia traz a subjetividade, a construção da subjetividade do sujeito dentro da arquitetura. Que isso também vai trazer, né, a psicologia ali, aliada, então... O debate também foi muito, muito interessante da gente trocar. Quais serão as próximas datas? Então, vamos falar agora dos próximos, que a gente está jogando um pouquinho para o passado próximo da gente também, né? Sim. Mas para entender melhor como que é esse ciclo. Como vai ser? Desculpa. Olha, 3 de outubro. O próximo filme, então, vai ser o Show de Truman. As nossas sessões começam às 6h30, no auditório do IAL. E os convidados serão a professora Carolina Akemi Nakahara, do IAL, e o professor Márcio Catelan, da Unesp de Prudente. Mais uma vez com visões diferentes. Mais uma vez, porque visões... é isso que instiga o debate, né? É verdade. Sim. Bate-papo proveitoso. E a gente do Léo que também faz essa mediação, né, da sessão. Então, a gente vai propondo também aquecer os motores da discussão. Léo é Lealque. Lealque. Nós do Lealque, a gente vai puxando também a discussão, né? Trazendo a nossa visão, as nossas perguntas. Sim. E onde vai ser? Isso é legal de já divulgar, né? No auditório do IAL. Auditório do IAL. No segundo andar do IAL. Auditório Paulo de Camargo e Almeida. Sim. Isso. Certo? Para ficar mais claro para todo mundo que não conhece. IAL, para quem não conhece, é o Instituto de Arquitetura e Urbanismo aqui no campus da A gente fala bastante em siglas aqui. A gente tenta aqui no informe cada vez mais elucidar as siglas, porque quem está de fora fala assim, nossa, o que eles estão falando? É verdade. Mas a gente vai sempre, né, tentando puxar para esse lado. Fica ali pertinho da entrada, que a gente chama, né, entrada da arquitetura, que é na Trabalhador São Carlense, para ficar mais fácil também. Pronto, agora resolveu a questão. E quando vai ser, então? No dia 3, que horário? No dia 3, 6h30. 6h30. Aberto ao público? Sim. Qualquer um pode chegar? Por favor. Qualquer um. Convida. Participem. Convida ali, ó. Gente, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, então o Leal que tem um convite para você participar com a gente das nossas sessões de Urbanicidades, que acontece às 6h30, terça-feira, dia 3 e dia 10 agora de outubro. E é sempre muito legal contar com a presença da comunidade de fora, né? Para criar esse debate gostoso com a gente, essa troca.
E no dia 10 vai ser qual filme? Dia 10, aí a gente vai mudar um pouquinho, né? Igual eu comentei com você que a gente foi construindo a nossa... Deu para entender agora, né? Do primeiro filme, agora chegando pro show de Truman. Perfeito, isso. Né? E aí a gente vai entrar num documentário. Então, o documentário chama Frágil Equilíbrio. Ele foi produzido em 2016. Certo. E ele vai tentar, em 3 frentes, trabalhar... as questões do nosso modo de vida hoje. Então, ele vai trazer questões do trabalho, da nossa rotina muito acelerada, de muitas e muitas horas, às vezes, em função disso, com 3, 4 turnos de trabalho, né? Que ninguém tem tempo pra nada. Que ninguém tem tempo, que ninguém Exausto, se desliga. Ainda mais com os meios de comunicação todos, né? A gente Exatamente. fica 24 horas no ar. Sim. Com a coisa da globalização, que daí você conversa com gente com fusos horários diferentes, tem, né, N questões. Então, ele vai tratar disso. Ele vai tratar da questão da imigração ali na fronteira África-Europa, né? Então, no sentido de uma visão do povo africano, de que eles recebem quem chega, mas quando eles vão, eles não são tão bem recebidos. E uma terceira entrada desse documentário é a questão das desigualdades sociais que a gente vai vendo nas cidades, né? E isso tudo costurado com o Pepe Mujica, fazendo ali uma análise também dele, contribuindo para o documentário. Então, que bacana. Acho que vai ser bem bacana. Ai, fala dos convidados, antes de passar a bola para você. Não passar a bola para mim. Quando você vê aí o nome dos convidados, é mais só, para quem, caso não tenha identificado, o Pepe Mujica é José Mujica, né? O ex-presidente, né, do Uruguai, né? Um líder político reconhecido mundialmente. Eu acho que é impossível alguém não conhecê-lo. Não. Vamos aqui. Tudo né? bem, não estou subestimando ninguém nem nada, mas pelo amor de Deus. É por causa não, do Pepe, né? Não tomem dessa forma, é só para ser até um destaque a mais, né? Mas que realmente pessoa, ele é uma figura muito respeitada. Incrível. Né? Imagino como que vai ser super bacana. A gente nem falou muito do show de Truman, porque eu acho que, não sei por ser por minha causa, né? Eu já assisti tantas vezes, mas também tem um foco, assim, importantíssimo, né? Como viver num lugar, assim, tão... Não, comentar mais, assim, do geral, né? Depois você fala do último, talvez, né? Porque, no fundo, a gente parte de um filme que é visionário, né? Para discutir essa questão do antropoceno, ou seja, em 82... Em 80 nem existia esse conceito ainda, e o Reggio né? começa a preparar o filme antes, né? Faz toda uma pesquisa antes para... Né? Estava olhando adiante, nos anos 80. Claro, porque são só imagens, Sim. né? Mas ainda atual, né? Que coloca questões, né, que são relativas a isso, quer dizer, o impacto na cidade, né? Para trazer isso, Brasil, crônica social, momento presente, né? O show de Truman, para um conjunto de questões, né? Por exemplo, até fortíssimas, né, das relações sociais e tudo, mas também, né, do processo de urbanização que hoje é hegemônico no Brasil. Se a gente pegar de Valinhos até São José do Rio Preto, são só condomínios, né? Condomínios, né? Eu estou rindo porque eu estou me colocando nessas localidades que ele citou e estou vendo exatamente. Ou seja, a gente não fala isso explicitamente, não coloca, mas né, que eu estou comentando, que não é a única entrada. Sim. Né, e a gente não fala isso aos convidados, a gente deixa aberto sempre. Sempre deixa, né? E os dois últimos que são, né, diretamente ligados, aí sim, a discussão do próprio termo, do próprio, né, conceito, né? Seja o frágil equilíbrio, né? Que a Heloísa vai voltar a comentar os convidados e também, não vou dar spoiler da última sessão. Que vai ser em novembro, mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho. Não fala. Então, os convidados da nossa 4ª sessão, que vai ser dia 10 de outubro, terça-feira também, o professor João Marcos Lopes, do IAL, que tem um trabalho com a questão do um trabalho com a questão do trabalho, com canteiro, ele se envolve nas pesquisas dele se envolve bastante com canteiros de obra, uma questão social ali posta, e como o Manuel colocou, o professor Júlio Arroio, da FADU, Faculdade de Arquitetura, Desenho e Urbanismo, da Universidade Nacional do Litoral, Santa Fé, na Argentina. Que legal. Ele participará com a gente, no caso, né, online. Que bacana, outra visão.
O que será que vem por aí? Gente, são 2 terças-feiras, né? Já 2 começamos terças-feiras. Dia 3, dia 10, então já se programe, Mesmo 6h30 da horário, tarde. às 6h30. Isso. Para irem lá no auditório do IAL, E é que é só o chegar. Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Isso. Carlos. Só chegar. Só chegar, Cláudia. E aí, só para a gente fechar, né, o objetivo final dessa série de encontros, debates, existiria já em mente Tem uma de última vocês algo? sessão. Sim, no dia 7. No dia 7 de novembro. Já quer antecipar o Não, filme não, também? não, tudo bem. Acho que eu posso falar e aí depois você termina Bacana, com os objetivos. sim. E aí, então, dia 7 de novembro, né, daqui mais de um mês, é a nossa última sessão, que a gente vai encerrar Urbanicidades com um outro documentário que, quando eu assisti, me mobilizou muito, me comoveu muito, que chama Antropoceno, a Era Humana, que ele foi feito por uma equipe canadense, se eu não me engano, em 2018. E ele faz também um contraponto, assim, com como a gente começa, trazendo uma sequência de imagens, porque ele é uma sequência de registros do nosso impacto na Terra. E é uma sequência de registros bastante... forte. Já, pela tua cara, eu já fiquei imaginando. A gente ainda não tem os convidados, né? Porque a gente tá a gente acabou de finalizar, né? Organizar essas próximas, então a gente ainda não tem. Mas ela vai acontecer numa terça-feira, que é o dia oficial do Urbanicidades, terça-feira. Tá. E ela encerra o Urbanicidades e abre o Jornadas, que a gente comentou aqui, né? Que é a jornada científica, que também a gente vai ter palestras, mesas de debate, para a gente poder finalizar essa nossa discussão do ano. E os participantes que vão lá recebem certificados? Como que funciona isso? Nas sessões de Urbanicidade, sim, Cláudia. A gente legal. passa uma lista, né, de presença. Tá. E como são 5 sessões, se você participar de 3, você ganha... Já garante o certificado. Exatamente. Fica a dica. Não vai na primeira, já vai na segunda e na terceira. Já tem 3 aqui adiante, que a gente já está antecipando. Dá para ganhar. Professor Manuel, quer complementar algo? Do objetivo? Não, do Urbanicidades acho que a gente cobriu bem, né? Não sei se... Dos objetivos... Né? Fica à vontade para fazer a conclusão aqui, para a gente ir encaminhando para o final. Acho que aí os dois podem fazer a conclusão também, porque acho que é interessante ter ambas as perspectivas, né? Seja do docente ou do pesquisador, e seja então, dos pesquisadores, né? Enquanto pós-graduandas, no caso. Eu acho que o objetivo maior, né, eu talvez já tenha até expressado anteriormente, né? Por um lado, ampliar, ampliar no sentido do público que você procura atingir, né? Abrir, né, para uma presença, né, não apenas, né, interna à universidade, né? Ampliar no sentido da interlocução com pesquisadores de outros locais e com de outros campos de saber, com outras abordagens. Né? Isso é muito importante. Sim, porque isso traz, né, e manter essa, como eu posso colocar, essa inquietude, né, não se acomodar, né, num determinado lugar, né, mas aí é muito mais interno, né, para o grupo. Né, mas acho que mexe nesse sentido, né? Mas aí todo talvez conjunto, isso não é para quem está fora, né? Acho que isso é mais, né, internamente, em termos de... para que nós não nos acomodemos, né, numa determinada abordagem ou num determinado conceito. Entendi. Eu diria, em síntese, né, que acho que os 3, né, objetivos, né, do fundo, quer dizer, a relação com outros campos, né, ampliar a relação da universidade, né, com a sociedade e procurar dificultar, né, a acomodação e mobilismo interno do grupo. Acho que são esses, não sei qual é a percepção da Elo, ela pode falar dela. Complemente, Heloísa, por favor. Eu acho que, para mim, é muito legal quando a gente termina uma sessão e tem gente que é a primeira vez que está indo e as pessoas, elas realmente conseguem sair de lá mexidas de alguma forma, né? São tocadas. Alguma nova reflexão ela conseguiu tirar, algum novo olhar, uma percepção. Eu acho que
esse caminho, como você também já percebeu e colocou aqui, esse caminho da gente ter uma aproximação da temática por meio de um filme, de um documentário, com imagens, né, envolvendo a gente ali nessa exibição, eu acho que é um ótimo lugar de você ir para fazer uma atividade que, no fundo, não parece tanto que é uma obrigação, ou é algo muito, muito prazeroso, realmente, de estar lá e participar. Então, eu acho que para mim tem esse ponto que é muito, para quem está produzindo, né, para quem está organizando, é muito gostoso saber que a gente consegue proporcionar esse ambiente de troca, de aprendizagem mesmo, que não é uma aprendizagem dentro da sala de aula, né? Acho que tem isso também que a gente conversa bastante no nosso grupo. O quanto a gente pode aprender fora dos... O ganho é bem, né, substancial, não é? E que a gente começa a entender que a gente não precisa aprender sempre da mesma forma, a gente não, né? Enfim, a gente tem vários modos alternativas. De aprender, exato. Então, acho que tem isso que o Manuel colocou no final, da gente não parar, sempre tá, né, renovando, porque é isso, todo ano a gente faz uma proposta temática diferente. Então, todo ano a gente está ali também se desafiando a debater algo novo, a ouvir coisas novas, pontos de vista diferentes. Então, para mim, esse ambiente múltiplo que a gente gera ali, com convidados de várias áreas, com pessoas diferentes da nossa comunidade, para mim é um dos objetivos e ganhos mais gostosos dessa iniciativa nossa. Legal, né, ouvir-la falar, né, professor? Você fica orgulhoso, né? Com certeza, porque foi tocada de uma maneira muito abrangente, né? E acho importante deixar aqui, que deveria deixar, eu já antecipo. Urbanicidades é o que é, graças a elas, certo? O comprometimento delas, né, terem acreditado, né, e ele vem se consolidando, ele vem, né, ganhando projeção e vem se construindo, quer dizer, é uma construção, né, contínua, mas graças a elas. Né?